Randall Smith foi criado como filho único na pequena cidade de Perrysburg, Virgínia. Os moradores lembravam de sua mãe como uma senhora simpática que vivia de forma discreta, trabalhando na lavanderia do hospital local. Porém, algo intrigante sobre sua infância era o fato de que sua mãe o vestia com roupas de menina durante os primeiros anos de vida. Podemos apenas especular sobre o impacto que isso teve em Randall, mas o que se sabe é que ele cresceu sendo descrito por seus colegas de escola como um solitário e um mentiroso compulsivo. Ele inventava histórias sobre fortunas que não tinha e aventuras improváveis, o que lhe rendeu o apelido de LR, abreviação de Lying Randall, Randall mentiroso. Na juventude, Randall passava muito tempo caminhando sozinho pela trilha dos Apalaches, uma área selvagem que lhe proporcionava paz. Depois de terminar a escola, ele se sustentava fazendo bicos e aproveitava a liberdade de se perder nas trilhas por dias a fio. Embora para muitos a trilha representasse uma fuga pacífica da vida cotidiana, também era palco de crimes horrendos, como o infame assassinato de Merritt Emerson, em 2008. Em 1981, dois assistentes sociais do Maine, Susan Ramsey e Robert Mountford, decidiram caminhar pela trilha dos Apalaches para arrecadar dinheiro para uma instituição de caridade. Eles se encontraram com um homem estranho perto do abrigo de Wapiti, mas nunca mais foram vistos. Preocupados, amigos relataram o desaparecimento à polícia e, após buscas intensas, os corpos dos dois foram encontrados. Susan havia sido esfaqueada e espancada e Robert morto com um tiro na cabeça. A polícia encontrou impressões digitais em uma mochila deixada no local que pertenciam a Randall Smith. Após uma investigação, a polícia descobriu evidências incriminatórias em sua casa e começou uma busca frenética por ele. Dias depois, Randall foi preso em Myrtle Beach, alegando amnésia. Ele foi extraditado para a Virgínia e aceitou um acordo para evitar a pena de morte, resultando em uma sentença de 30 anos, dos quais cumpriu apenas 15. Após sua libertação em 1996, Randall voltou para sua cidade, vivendo como um recluso. No entanto, em 2008, ele voltou a agir. Dois pescadores, Scott Johnston e Son Farmer, encontraram Randall na montanha Brushy, onde ele se apresentou como Ricky Williams. Eles compartilharam comida com ele sem saber que estavam jantando com um assassino. Pouco depois, Randall sacou uma pistola calibre 22 e atirou nos dois. Mesmo gravemente feridos, os homens conseguiram fugir e foram resgatados por uma família local. Randall foi capturado após uma perseguição policial e levado para o hospital, onde, dias depois, foi encontrado morto em sua cela. Não havia sinais de violência. Parece que ele simplesmente desistiu de viver, talvez por não suportar a ideia de voltar para a prisão. O caso de Randall Lee Smith é um lembrete aterrorizante de que os verdadeiros monstros muitas vezes se escondem entre nós. Ele matou sem motivo aparente, apenas pelo prazer de tirar vidas, provando que o mal muitas vezes não tem explicação lógica ou razão aparente. Geraldine Largay manteve um registro detalhado de sua jornada pela trilha dos Apalaches durante o verão de 2013 em um pequeno caderno preto. Devido ao seu ritmo lento, ela adotou o nome de trilha Inchworm, verme de polegada. Apesar de ser uma caminhante lenta, conseguiu percorrer uma distância imensa, quase 1.000 milhas, partindo de Harper's Ferry, na Virgínia Ocidental, ao lado de sua amiga Janie Lee. O marido de Geraldine, George Largay, com quem era casada há 42 anos, estava dirigindo à frente delas, organizando pacotes de suprimentos e locais de coleta, às vezes levando-as para motéis para um banho quente ou uma noite em uma cama macia. No entanto, em 30 de junho, quando Jane e Geraldine chegaram a New Hampshire, Jane foi forçada a interromper a aventura devido a uma emergência familiar. Mesmo assim, Geraldine insistiu em continuar a trilha sozinha, já que estava perto do fim e não queria desistir. Jane, mais tarde, diria que Geraldine tinha um péssimo senso de direção. Frequentemente, tomava o caminho errado na trilha e ficava nervosa quando cometia esses erros. Sozinha, Geraldine acabou se perdendo ao fazer uma curva errada no Maine, vagando por um terreno tão selvagem que era usado pela Guarda Nacional do Estado para treinamentos militares. Ela continuou escrevendo mesmo após se perder, enquanto seus suprimentos de comida e suas esperanças de ser encontrada diminuíam.
Geraldine esperou quase um mês nas florestas do Maine por um resgate que nunca chegou. Ela havia saído da trilha em uma das seções mais difíceis, com vegetação densa e árvores tão próximas que o cenário se tornava um labirinto verde. Se você sair da trilha um pouco e se virar, é muito difícil ver onde o caminho está, relatou um voluntário que fazia manutenção na área. Se você não souber onde está a trilha, pode facilmente andar em círculos por horas. Sabendo que estava irremediavelmente perdida, Geraldine procurou um terreno mais alto na esperança de conseguir sinal no celular. Perdida desde ontem, ela escreveu em uma mensagem de texto ao marido. Fora da trilha por 3 ou 4 milhas. Chame a polícia para saber o que fazer, por favor. Ela tentou várias vezes enviar mensagens, mas nenhuma foi entregue. Em apuros, dizia outra mensagem que George também não recebeu. Ela pediu a ele que ligasse para o Appalachian Mountain Club para ver se um mantenedor da trilha poderia ajudá-la, mas novamente a mensagem nunca chegou. Por volta de 23 de julho, Geraldine montou sua barraca sobre galhos e agulhas de pinheiro sob um dossel de árvores tão denso que a impediu de ser vista pelos socorristas, que procuravam do alto com helicópteros. Ela amarrou uma manta prateada entre duas árvores, talvez para chamar atenção, mas a folhagem era espessa demais para ser vista do ar. Geraldine deveria encontrar o marido no dia 23 de julho em Wyman Township, mas nunca apareceu. No dia seguinte, George relatou o desaparecimento dela. Várias agências e voluntários participaram das buscas, usando cavalos e helicópteros para cobrir o terreno difícil. Agonizantemente, descobriu-se que Geraldine estava a menos de 1 milha da trilha, tão próxima que, com toda probabilidade, os socorristas haviam passado por seu acampamento sem perceber. Frustrantemente, os socorristas foram bombardeados com falsas pistas sobre o paradeiro da mulher desaparecida. Alguns diziam que ela havia sido assassinada e pendurada em árvores, enquanto outros sugeriam que ela havia caído em um rio e se afogado. Vários médiums ligaram para relatar visões de Geraldine, incluindo um que insistia erroneamente que ela havia quebrado o tornozelo. Sua última entrada no caderno refletia uma aceitação surpreendentemente graciosa do que estava por vir. Quando encontrarem meu corpo, por favor, liguem para meu marido George e minha filha Carrie, escreveu. Será a maior gentileza saber que estou morta e onde me encontraram, não importa quantos anos passem. 2 anos depois, em 14 de outubro de 2015, um topógrafo de uma madeireira tropeçou em seu acampamento e em seus restos mortais, solucionando um mistério que atormentou sua família e desafiou equipes de busca experientes. Geraldine, uma enfermeira aposentada do Tennessee, havia sobrevivido sozinha por 1 mês, mais tempo do que muitos experientes aventureiros acreditavam ser possível, antes de morrer de fome e exposição ao clima. Seu corpo foi encontrado ainda dentro do saco de dormir, em um acampamento que ela havia mantido arrumado até o dia de sua morte. Ao seu redor estavam seus pertences finais, incluindo uma bandana azul e branca, um rosário, velas de aniversário, isqueiros, fio dental, um kit de costura e 2 garrafas de água, uma ainda contendo líquido. 2 semanas após sua descoberta, a família de Geraldine visitou o local onde ela perdeu a vida tragicamente. Eles deixaram uma cruz branca de madeira decorada com mensagens escritas em marcador preto, incluindo uma escrita com caligrafia infantil. Eu queria que você estivesse aqui. É simplesmente aterrorizante pensar que mesmo em um país tão povoado e desenvolvido como os Estados Unidos, uma pessoa ainda pode se perder em uma trilha de montanha simples e desaparecer quase sem deixar vestígios, para ser encontrada meses depois, morta de fome em um país com tanta abundância e civilização. Desde a fundação da nação, a humanidade domesticou cada vez mais os Estados Unidos, mas parece que algumas áreas específicas do país sempre permanecerão selvagens. Oi, pessoal. Meu nome é Lena, sou malaia e passei um verão nos Estados Unidos como parte de um programa de verão na Universidade Virginia Tech. Além das aulas, havia muitas atividades extracurriculares também. Afinal, o que mais faríamos no nosso tempo livre?
Acabei conhecendo muitos dos meus colegas enquanto fazíamos várias coisas legais juntos. Uma das experiências mais incríveis que vivi foi fazer uma trilha nas montanhas Apalaches. Consegui tirar algumas fotos. Foram as vistas mais deslumbrantes que já vi na vida. Caminhar por aquelas colinas será uma das lembranças mais inesquecíveis de toda a minha vida. Mas não foi só por isso que nunca vou esquecer meu tempo nos Apalaches. Esse momento também incluiu uma das experiências mais aterrorizantes da minha vida, algo que me deixou tremendo por causa da adrenalina. Em um certo ponto da trilha estávamos fazendo uma pausa, comendo lanches e tomando alguns goles de água, que não ficou gelada por muito tempo. Eu estava conversando com meus melhores amigos da viagem, Sol e Gabby, quando ouvimos um barulho vindo da folhagem ao nosso lado. A próxima coisa que ouvi foi o nosso guia sussurrando: "Não se movam, ninguém se mova." Até aquele momento, o guia havia sido confiante, quase arrogante, como um tipo de homem muito macho e amante da natureza. Mas ao ouvir o medo em sua voz, meu sangue gelou, o que não era fácil de acontecer em um dia tão quente. Fiz o que me mandaram, não me mexi. Apenas movi meus olhos na direção do barulho e, quando vi o que saiu dos arbustos, não consegui nem gritar de tanto medo. Era como se eu tivesse virado uma estátua de pedra, tremendo incontrolavelmente de medo. Era um urso negro, e ele estava vindo na minha direção. Acho que foi atraído pelo cheiro dos nossos lanches. Pelo que entendo, os ursos negros não têm a melhor visão, mas têm um olfato incrível. Mesmo que não estivéssemos cozinhando nada, o cheiro da comida deve ter sido suficiente para chamar a atenção dele. Fiquei o mais imóvel possível enquanto o urso se aproximava de mim. Mas quando ele se levantou sobre as patas traseiras, eu juro que meu coração quase parou de bater. Eu não sabia que eles podiam fazer isso. Sabia que os ursos negros eram menores que os ursos pardos ou polares e que eram bem menos agressivos. Mas, meu Deus, aquele bicho não era nada pequeno quando se ergueu assim. Parecia ter quase 1,80 metros de altura. Eu tremia, tentando conter os gemidos de medo, enquanto o urso começava a cheirar meu hijabe. Sabia que, se eu fizesse o movimento errado ou não conseguisse manter a calma e ficar perfeitamente imóvel, ele poderia me atacar ali mesmo. Foi, sem dúvida, o momento mais aterrorizante da minha vida até agora. Depois de me cheirar por alguns momentos, o urso pareceu perder o interesse em mim e foi em direção ao meu amigo Soul, que imediatamente largou o sanduíche que estava comendo. O urso o cheirou, mas o ignorou e fez o mesmo com Soul. Levantou-se nas patas traseiras e cheirou seu rosto e pescoço. E de repente, como se do nada, o urso simplesmente perdeu o interesse em nós e voltou para a floresta. Todos nós soltamos um suspiro profundo de alívio quando ele foi embora, agradecendo a Deus por ele não estar com fome ou não ter se sentido ameaçado o suficiente para nos atacar. Nunca em todos os meus anos tive um encontro tão próximo e pessoal com uma criatura tão poderosa e selvagem. Isso deixou uma marca indelével em mim, fazendo-me ter um respeito ainda mais profundo pela natureza do que eu já tinha antes. Sou extremamente grata por não ter sido um urso pardo ou algo do tipo no noroeste do Pacífico, porque, se fosse, provavelmente eu não estaria aqui para contar essa história. Where silence grows, every heartbeat whispers low. I reach for you, but you slip away. In this dark twilight, I lose my way. With or without your light, I can't breathe. All the memories intertwined, they won't leave. Drowning in this hollow sound, in the echoes, I am bound. Fingers trace the lines of pain, in the stillness I remain.